Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar aqui cumprimentando a todos nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de bastante alegria de uma vez poder aqui estar compartilhando com nossos irmãos mais uma vez da nossa leitura diária de sexta-feira, aonde, pela graça de Deus, no próximo domingo nós iremos já estar indo para a sexta lição do nosso quarto trimestre, aonde nós iremos aprender sobre o capacete da salvação, aonde a nossa leitura diária de sexta-feira se encontra em Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16, que diz: o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Leiamos a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo, quando ele converteu, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele naquele momento, na sua conversão, ele entregou totalmente a sua vida a Cristo. Então ele foi um homem que realmente converteu o Evangelho, e foi tido a graça de Deus de ser um apóstolo do Senhor aqui na terra. O apóstolo Paulo, é um homem de uma grande referência para nós, porque ele verdadeiramente dedicou a sua vida em prol do Evangelho de Cristo na terra. Então ele falando aqui que não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então naquele momento que ele converteu a Jesus Cristo, converteu a Cristo, ele então tirou tudo da sua vida, toda a sua timidez, todas as suas, muitas das vezes, na sua caminhada da vida poderia ter algum impedimento, ele tirou tudo na sua vida e entregou-se a Cristo, porque aqui ele dizendo aos romanos, que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos aqui que Paulo não se envergonhava porque pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo, uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas e é destinada a todos. Quando você sentir-se constrangido, lembre-se do significado das boas novas. Você não sentirá vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. Então, nós, quando convertemos a Cristo, nós temos que jamais, nós podemos ter vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo com prazer na nossa alma, com prazer na nossa vida. Aqui diz também assim: porque o Evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus. Por mais de 2000 anos tinham a experiência como povo especial de Deus. Devido à aliança de Abraão com o Senhor, ele prometeu grandes bênçãos aos descendentes do patriarca. O Messias, que é Jesus, veio dos judeus em cumprimento da promessa de Abraão, em cumprimento da promessa a Abraão, e porque Deus queria mostrar o seu amor e sua misericórdia a toda a humanidade. Deus não escolheu os judeus porque mereciam. Deus os elegeu não para o papel de favoritos, mas para que
contasse ao mundo o plano de salvação. Durante séculos, os judeus aprenderam a respeito de Deus por meio da obediência das suas leis, da celebração de festas e de uma vida de acordo com seus princípios morais. Muitas das vezes esqueceram-se das promessas e das leis de Deus. Em várias ocasiões tiveram de ser castigados, mas ainda assim possuíam a preciosa herança, a fé no único e verdadeiro Deus. Então, embora nós vimos aqui que os judeus, em meio à sua convivência, poderia até fazer atos que não condiziam com a palavra do Senhor, mas eles possuíam também, os judeus, possuía também uma herança da parte do Senhor, que é a fé no único e verdadeiro Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, a cada momento, nós fazer como o apóstolo Paulo, pregar o Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos irmãos e internautas no nome de Jesus. Amém.